foram dados com esta finalidade, naquilo que nós chamamos de evangelizar, levar as pessoas ao encontro pessoal com Jesus. Surgia assim em 1980 a Rádio Canção Nova. Um sonho que começou há 43 anos e tem resgatado almas para Deus a cada dia. Canção Nova é bom demais. Rádio Canção Nova. Nós espalhamos o amor pelo ar. Atenção solteiro! A Canção Nova tem um convite para você. Dias 10 e 11 de junho, o Catholic Single Conference, com o tema O Solteiro e Sua Singularidade. Presenças do Padre Rafael Solano, Irmã Zélia Garcia e Comunidade Canção Nova. Precisa fazer inscrição, viu? Primeiro lote já está disponível. Nas informações, manda um zap pra gente, 1239231228, ou confere nas mídias sociais, @Canção Nova SJC. Para você exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia, seja para tirar passaporte, se matricular na universidade ou trabalhar no serviço público. Se você não votou nem justificou a ausência nas eleições, regularize sua situação. Acesse tse.jus.br e saiba como ficar em dia com a democracia. Regularizou? Resolveu. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Confira nossos novos roteiros para o mês de junho. No dia 17, Padre Éder levará você a conhecer a Dinamarca, Alemanha, Bélgica, França e Inglaterra, em um roteiro de 13 dias. Outra opção imperdível, com saída no dia 18 de junho, Padre Reinaldo convida você para conhecer Portugal, Itália e Medjugorje. Entre em contato conosco, 12-3186-2055. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Você sabia que pode fazer a sua doação direto pelo aplicativo Canção Nova? É fácil. Abra o seu aplicativo, escolha a opção Cartão de Crédito, selecione o valor da doação e digite o seu CPF. Preencha com os dados o seu cartão e clique em doar. Pronto! Assim, você ajuda a transformar vidas com a facilidade de um clique. Deus abençoe a sua generosidade. Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção Nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Olá, agora meio-dia, mais 31 minutos. Muito boa tarde para você sintonizado na Rádio Canção Nova FM 95.9 no coração do Vale. Hoje é sexta-feira, dia 19 de maio de 2023 e até 1h27 da tarde, eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas. Este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular. Sabia que o celular também tem rádio? Pois é, procura aí no seu celular, seu rádio, conecta ao fone, pode escutar a FM 95.9. Outra opção, baixe o aplicativo Rádio Canção Nova e dentre todas as opções de rádio, você escolhe pela FM 95.9. Desde já, obrigada pela sua companhia. Mais do que notícia, uma forma de estar mais perto de você. Abre aspas. E muitas pessoas possuem dúvidas sobre a aposentadoria, principalmente depois da temida reforma previdenciária. Antes dessa alteração acontecer, as dúvidas já eram comuns e por conta de atualizações constantes da legislação previdenciária, mesmo depois de 2 anos de mudança, muitas pessoas ainda não entendem sobre os detalhes mais importantes. É interessante lembrar que a aposentadoria é um direito que está previsto na Constituição Federal. Existe uma lei
lei que a regulamenta. Com isso, todas as pessoas que contribuem com o INSS têm direito a ter acesso a benefícios da aposentadoria. Esse pagamento também se estende aos dependentes financeiros do segurado, como viúvas e filhos. Por isso, pensando em te ajudar a entender sobre essas mudanças, como eu disse, tem acontecido com uma certa frequência, hoje nós vamos conversar com um advogado especialista nesse assunto para tirar as nossas dúvidas. A aposentadoria, afastamento, licença maternidade, contribuição, entre outros assuntos relacionados à Previdência Social. E você, claro, pode participar conosco. O nosso WhatsApp já está liberado. 12 3019 8801. 12 3019 8801. Você manda para a gente a sua pergunta em áudio ou em texto. E o nosso convidado de hoje, que você vai conhecer daqui a pouquinho, vai te auxiliar sobre este assunto. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Muito bem, mas antes de saber aí sobre o nosso assunto de hoje, a gente precisa falar sobre como fica o tempo. Até porque hoje é sexta-feira, sextou, né, minha gente? Será que vai ficar aí? Como é que vai ficar essa sexta-feira? Temperatura sobe, não sobe? O frio continua? Chove ou não chove? Fernanda Lima chega pra cá e conta pra gente os detalhes. Boa tarde, Fê! Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Vamos falar da previsão do tempo, começando pelo Vale do Paraíba, onde o dia começou com bastante neblina, mas no decorrer das horas o sol pode aparecer mesmo que entre nuvens. Não tem chances de chuva na região para hoje. Tempo segue seco. Mínima de 9 e máxima de 23 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, na Serra da Mantiqueira, a previsão indica que a sexta-feira deve ser de sol entre algumas nuvens e sem chances de chuva. No litoral, máxima de 25 graus em Caraguá e Ubatuba. Já na Serra, o dia é bem gelado, mínima de 4 e máxima não deve passar dos 18 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Abre aspas. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia, mais 35 minutos. Obrigada, viu, Fernanda, pelas informações. E como eu disse, hoje é dia de falar sobre Previdência Social. Pois é, né? Quem não tem dúvida, ainda mais diante de tantas mudanças que vem acontecendo nos últimos anos. E para auxiliar a gente nesse assunto, com muito carinho, nós estamos recebendo em nossos estúdios, ele que também já é de casa, Dr. Marcos Vinícius de Carvalho Rodrigues. Ele que é advogado, especialista em Previdência Social. Dr. Marcos, que alegria recebê-lo mais uma vez aqui na Rádio Canção Nova. Para nós é sempre uma alegria tê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, com todos os ouvintes, né? Em especial hoje, 19 de maio, dia de Santo Ivo. Pois é. Padroeiro dos advogados. Olha só, tá vendo? É uma homenagem também a essa profissão que tanto contribui, né, com informação. Que nós, comunicadores, também auxiliamos, mas vocês também têm uma contribuição muito importante, ainda mais quando a gente pensa em previdência, que, olha, haja informação para entender aí, né, doutor? É verdade, Vanessa. Muda todo dia, muda muito. Sim, pois é. Santo Ivo, então, rogai por todos os advogados. Rogai por nós, com certeza. Doutor, eu comentei aqui inicialmente, né, que antigamente, eu me lembro até hoje, né? Não vou contar a minha idade, claro, mas quando nós começamos a falar sobre isso, né? Sobre Previdência Social, lá com o meu amigo Donizete Eugênio, e a gente já tinha muitas dúvidas, as pessoas já ficavam com dúvidas diversas. Mas de 2019, né? Quando se teve a reforma, novembro, se eu não me engano, 13 ali, de né? novembro de 13 de novembro. Eu lembro que foi um dia antes do meu aniversário ainda, tá vendo? E aí a gente teve aí mais dúvidas surgindo, porque parece que a cada dia se amanhece com uma novidade sobre a INSS. É isso mesmo? As pessoas estão com mais dúvidas? Vanessa, não é sensação não, isso é fato mesmo. Olha tá? Só. Antes da reforma previdenciária, Vanessa, o sujeito fazia uma pergunta para mim assim: doutor, eu tenho tanto tempo de trabalho, tenho idade, quando que eu consigo me aposentar? Eu conseguia responder isso imediatamente. Me lembro imediatamente, instantaneamente, eu diria até. Agora não se consegue mais, Vanessa. Por quê? Porque até a reforma previdenciária de 19, você precisava contar com tempo, né? Era aposentado por tempo de contribuição. A mulher precisava ter entre 25 e 30 anos e o homem de 30 a 35 anos. De contribuição. Então a pergunta era: quanto tempo você tem de trabalho? Eu tenho 35 anos. O senhor só pode aposentar. Eu tenho 30 anos. Então a senhora pode se aposentar.
Hoje é impossível responder essa pergunta. Olha só. Por quê? A reforma previdenciária, Vanessa, ela prejudicou demais os segurados. Eu lembro do Dona Eugênio lá, seu amigo lá, que a gente falava assim, nossa, quantos anos você tem mesmo? Ah, eu tenho entre 40 e 50 anos. Falei, então, seremos os mais prejudicados da reforma. Eu me lembro disso. Todos foram muito prejudicados. Porém, quem em 19 tinha entre 40 e 50 anos, ou seja, está ainda, né? Nós estamos caminhando para 3 anos da reforma, foram os mais prejudicados. Por quê, Vanessa? Porque conseguiram incluir como requisito básico para a aposentadoria idade mínima. E olha só, né? Quantas pessoas começaram a trabalhar bem cedo, né? Isso era muito comum, Exatamente, né? Exatamente por esse motivo, né? A geração que tem 40, 50 anos hoje, né? Começou a trabalhar cedo. Então ela tem tempo, mas não tem idade. E aí trabalha mais um pouco. Trabalha, mas tem que trabalhar, às vezes, bem não é mais, pouco não, às vezes bem mais, né? Então, é por isso. E criou também, Vanessa, regra de transição, né? Regra de transição de uma emenda constitucional, ela vem para... Ela sabe que está prejudicando, mas ela tenta, entre aspas, prejudicar menos. Né? Deu um prejuízo menor para aqueles problemas. Mas, mesmo assim, tem regras que precisam ser... requisitos que precisam ser comprovados, né? E que fazem que a pessoa tenha que continuar contribuindo ainda mais, né, por um período maior do que ela vinha pensando, né? Porque você entra no sistema, né, previdenciário, você fala, quando eu completar 35 anos, sou homem, eu vou me aposentar. Só que mudou a regra do jogo no meio do jogo. Agora, doutor Marcos, a gente pode então afirmar que a aposentadoria por tempo de contribuição acabou? Sim. O termo efetivo de aposentadoria por tempo de contribuição para aquelas pessoas que entraram no sistema exatamente pós 13 de novembro de 19, não existe mais. Ela existe ainda porque tem muita gente que já estava no sistema antes, né? E que vai encaixar em algum momento nas regras de transição. Só por isso. Mas para quem hoje o nome correto da aposentadoria seria aposentadoria híbrida. Por quê? Ela precisa de tempo de contribuição e idade mínima. Então tem que ter os dois. Vanessa, criaram idade mínima para aposentadoria especial. A aposentadoria especial é para quem? Para quem está exposto a agente agressivo à sua saúde. Sim. Tem aposentadoria especial de 15, de 20 e de 25 anos. De contribuição. Então, se já tem esse desconto, né? Porque a função que a pessoa exerce é prejudicial à saúde dela, então você já tem um desconto exatamente para a pessoa conseguir sair do seu emprego, que é prejudicial à sua saúde antes. Eles conseguiram colocar a idade mínima também para essas pessoas. Por exemplo, um técnico de radiologia? Exatamente, pode ser. Olha só. O sujeito que está exposto a ruído excessivo. Sim. Né? Então, qual que era a finalidade da aposentadoria? Por que ela chamava, inclusive, especial? É isso que eu ia falar, então não é mais especial, né? Especial. Outra aposentadoria que é especial, que colocaram idade mínima, professor. Olha só. Professor precisava de 30 anos mulher, 25 anos mulher e 30 anos homem, professor. Agora precisa 25 e 30, mais idade mínima de regra de transição, Vanessa. Então agora realmente a gente pode afirmar que a aposentadoria cada caso é um caso. Agora mais do que nunca. Por isso que é a questão que eu acabei de colocar no início, Vanessa. Não dá mais. Não consigo responder. Se você não jogar hoje, nós temos vários programas de cálculos de benefícios, de valores. Quem não tem um programa desse tipo não consegue dar uma resposta efetiva para o seu cliente. Eu me lembro, doutor Marcos, que era possível mesmo a gente conseguir fazer o cálculo, né? Assim, instantâneo, na hora, né? A gente fazia, né? Eu me lembro que tinha a questão de, no mínimo, 15 anos de contribuição, tinha algo assim, né? Sim. Então, realmente, hoje, reforça essa questão mesmo que a idade é o predominante, independente da função da pessoa, né? A idade, só para ter uma questão histórica também, mano. Em 98, né, no final de 98, nós tivemos uma grande reforma previdenciária. Né? Lá eles já queriam incluir a idade mínima. Na ocasião, Vanessa, foi por voto de Minerva, né?
Estava empatado no Congresso, passaram ou não a idade mínima lá em 98, ou seja, 21 anos, né, da reforma, agora de 19, e naquele momento eles não conseguiram, por um voto. Depois de 21 anos, né, de sistema funcionando aqui, conseguiram passar a idade mínima. Aí, dificilmente agora tem volta. É prejudicial? É muito prejudicial, Vanessa, mas pensando friamente, né, lá em 98 já era para ter acontecido. Ou seja, 21 anos antes. Por quê? Nós já chegamos, Vanessa, a ter 10 pessoas contribuindo para a Previdência. 10 pessoas? 10 para uma recebendo. Nós temos 2 contribuindo para um recebendo. 2 contribuindo para um recebendo. Já estamos 2 por 1. Era 10 por 1, estamos 2 por 1. Nossa. Ocorrerão mais reformas mais rápidos. Por quê? Porque nós estamos chegando a uma previsão de que haverá daqui a pouco mais gente recebendo do que contribuindo. Porque infelizmente, até por conta dessa questão de não ter mais aquela aposentadoria por tempo de contribuição, as pessoas a cada dia que passa adoecem mais, infelizmente. Exatamente. Né? Até por conta da questão trabalhista mesmo. Né? E o que acontece? Nós temos crise de emprego, né? Nós Sim, estamos falando de crise sim. de emprego de 2013. Nós estamos falando há 10 anos de crise de emprego. Tivemos uma recente por conta de pandemia, né? Exatamente. Quantos setores aí, automotivo, tantos setores sofrendo com isso? Quantos não contribuíram? Quantos Pois pararam de contribuir? Né? E em contrapartida, né, até aproveitando a questão da pandemia, quantos foram atrás do INSS? Sim. Por doenças? As sequelas da Covid, que pouca gente fala, estão aí. Estão aí. Síndrome de pânico, depressão. Né? E tudo isso incapacita a pessoa. Demais, né? demais. Então, o sistema precisa, ele precisa rodar. E para rodar, tem que entrar mais dinheiro do que sair. Tem que ter mais gente contribuindo. Senão o caixa não fecha. Com certeza. Agora, doutor Marcos, então vamos pensar. Se a gente hoje puder perguntar, né, para o senhor especialista nessa área, quais são os tipos de aposentadoria que existem? Continua existindo a aposentadoria por tempo de contribuição, né? A aposentadoria por invalidez, a antiga por invalidez, porque a nomenclatura mudou. Mudou? Mudou. Agora, acho que a nomenclatura correta agora, né? É a aposentadoria por incapacidade definitiva. Como também mudou o auxílio, né? O auxílio doença, antigo auxílio doença mudou para auxílio por incapacidade temporária. A nomenclatura agora está mais adequada, né, Vanessa? Porque não era a doença, né? Nem a invalidez que dava benefício, e sim a incapacidade de trabalhar, né? A capacidade laborativa que gera esses dois benefícios. Sim. Mas voltando à pergunta que você fez, as aposentadorias por tempo de contribuição, invalidez por incapacidade definitiva e por idade. Também nós temos a especial ainda, né, para aqueles que estavam no sistema. Temos a aposentadoria do professor, da professora, que é diferente. Então, continuamos tendo. Agora, a nomenclatura, eventualmente, que tivemos a mudança necessariamente. Agora, doutor Max, tem algumas perguntas chegando para a gente aqui. Você, claro, pode participar conosco pelo 12 3019 8801, 12 3019 8801. Você pode participar com a gente aqui. Uma pergunta bem interessante aqui, que é do Celso, ele de Caçapava. Ele quer saber, é possível aumentar o valor da contribuição para ajudar a ter um valor maior na aposentadoria? Vanessa, essa é uma pergunta bem recorrente. Isso chega no escritório diariamente. A pessoa que eu não consigo melhorar, né? Hoje a gente fala, Vanessa, que é necessário por conta da reforma. Antes já era, depois da reforma, mais ainda. Planejamento previdenciário. O que isso significa? Esse baita nome. É realmente verificar aonde você está e aonde você quer chegar quando você pensa no INSS. Aonde você está significa o quê? Hoje você tem o aplicativo do Meu INSS, né? Que você consegue, né? Tudo ligado pelo Gov lá, o famoso Gov.br, né? O Gov é o pai e tem os filhinhos, né? O Meu INSS é um dos filhinhos, né? Um dos braços dele. E você consegue cadastrar, né, através do seu CPF, uma senha que você tem acesso ao seu
banco de dados do INSS. O que é o banco de dados? É onde estão todas as informações de contribuições suas lá, da vida toda, de todas as vezes que você contribuiu para o INSS, tá? Num documento que chama CNIS. CNIS. Cadastro Nacional de Informação Social. Que chique, né? Porque eu me lembro quando o senhor falou disso aí, eu tive que ir lá no INSS para pedir esse documento. Isso, agora a gente consegue, a gente consegue pelo celular, exatamente, bem lembrado. Então, mas o CNIS, Vanessa, é o documento mais importante quando se pensa em INSS. Ele nada mais é do que como fosse um extrato de uma conta bancária, né? Você fala, toda vez que você contribui, cai um depósito lá na sua conta, que é o CNIS. Você só não pode tirar, gente. Mas não tem direito de tirar, exato. Você vai tirar um momento que eventualmente você tenha direito à aposentadoria. Mas o CNIS, como falei, Vanessa, ele é muito importante. Por quê? Porque em 99% dos casos o CNIS não está completo. Por quê? Porque houve uma migração de informações do INSS de um determinado tempo para cá. Né? Então a gente diz que é o seguinte, informações de 1985, geralmente não tem nada. De 85 para trás? Para trás. De 85 a 94, eu diria que tem uns 60%. Olha só. Tá? Então, de 94 para cá, porque já nós estamos falando da mesma moeda, né? O Plano Real de 94, eu diria que 99% tá completo. Muitos falham, algum com erro, mas estão voltando. De 94 para trás, tem muita falha no CNIS. E tem como reverter isso, doutor? Com certeza. Opa, vamos Com descobrir, certeza. gente. Então, o que acontece muito? Muitas vezes você chega lá, você tira um CNIS da pessoa. Eu trabalhei em tal empresa em 1970 alguma coisa. Eu trabalhei na outra depois em 80. Olha no CNIS. Não está aqui. Tem. Não está aqui. É como se não tivesse a contribuição. Para o sistema não existe. E então, como que a você vai prova fazer isso, você vai fazer a contagem de tempo dessa pessoa para ver quanto tempo ela tem. Não bate, né? Não chega. É porque a pessoa chega falando, eu tenho na carteira assim, já chega com uma coisa na ideia. Uma ideia na cabeça. Fala, olha, doutor, eu acredito que eu tenho 30 anos. Não, contribuo desde 70, a carteira está aqui, ó. Às vezes a gente chega lá, já cheguei a ter pessoa com 6 carteiras, Vanessa. Olha só. 6 carteiras de trabalho. Agora nem carteira, mas tem, né? Aí você joga, você vai pegar o CNIS e fala, essa empresa não consta aqui, essa outra também não. Falo, como assim, doutor? Não consta. Gente, eu imagino. Então precisa fazer constar. E como que faz isso, doutor? Tem um segredo? Tem um requerimento, né? É feito um requerimento de retificação do CNIS, que é a inserção dessas informações que estão na carteira, né? E precisa estar no banco de dados do INSS. Mas tem muita gente que perdeu a carteira, Vanessa. Nossa, ainda mais agora com a questão, né, doutor, dessa questão digital, a gente passa a banalizar um pouco o documento físico, né? Sim. E a carteira sempre foi negligenciada, viu, Vanessa? Sempre, né, foi, viu, a carteira. Eu já falei, já peguei várias carteiras, eu já cheguei no escritório a chegar coisa. Aquilo, ela foi carteira um dia. Eu imagino. Estava em um estado deplorável, que a gente tem, na verdade, tentar remontar a carteira para a gente tentar ter informação daquilo. Então, muito importante guardar a carteira, ter consigo a carteira. Os carnês, lembra daqueles carnezinhos laranja? Ainda tem esse carnê laranja, viu, Vanessa? Não é lenda, não. Ainda tem. Na papelaria você compra, você consegue comprar. Não é a forma mais adequada de contribuir, mas ainda pode ser feito assim. Esses carnês antigos, se não constar do INSS, tem que fazer contar. Então tem que guardar. Então esse planejamento previdenciário que eu falei para você é um levantamento do tempo que você tem, do CNIS, de todas as suas informações para você saber, posso me aposentar hoje? Não pode hoje. Posso quando? Tal data. Consigo melhorar? Nós vamos voltar para a pergunta do Celso. Consigo melhorar? Se eu for empregado, Vanessa, carteira de trabalho, relação de emprego, eu não consigo mudar a contribuição. Porque a contribuição do empregado, ela é decorrente do seu salário. É taxado, né? Tem a porcentagem, decorrente do seu salário. E tem alíquotas, né? Dependendo do valor, 7,5, 9,5 e 11, salvo engano. Tem alíquotas para isso, né? Entre o salário mínimo e o teto, que hoje é 7.500 e alguma coisa.
tá? Então, o empregado não consegue melhorar a sua aposentadoria, mas o contribuinte individual, popularmente chamado de autônomo, o facultativo consegue fazer isso. O empresário, de uma forma geral, consegue fazer um estudo, fazer esse planejamento e conseguir melhorar. Muitas das vezes não compensa. Não vale a pena. Não. Por experiência, né, de tempo que a gente tem nessa área, dificilmente consegue-se melhorar o benefício. Por quê? Precisa investir dinheiro, né? Sim. Tudo tem custo. Você quer aumentar o seu salário, você vai contribuir com valor a mais. Então, isso tem custo. Normalmente, o custo não compensa. Tem casos de pessoas que deixaram de recolher, Vanessa. Tem um buraco, eu era autônomo em algum momento ali, tenho ISS, comprovo tudo, mas eu não contribuí para o INSS. Pode fazer esse pagamento? Pode. Compensa? Muitas das vezes, não. A maioria delas, não. Então, por isso que precisa ser feito um planejamento mesmo, um parecer, né? Um estudo sobre, como você falou, agora mais do que nunca cada caso é um caso. Não adianta, eu trabalhei junto com fulano, eu mesmo... Não, é diferente. Você é o Zé, ele é o João, a Dona Maria é do outro jeito, cada um tem o seu planejamento. Olha que interessante, né? Então fica aí esses pontos destacados. A importância de ter esse cuidado com a carteira. É um documento comprobatório, né? Aquele carnezinho laranja, eu me lembro, né? Desse carnezinho minha mãe tinha lá, guardar, porque são documentos que podem... Porque, na verdade, não adianta só a palavra, né, doutor? Não, eu contribuí. Não. O INSS com prova às vezes já é mais difícil. Com prova, né? já é difícil, sem prova então? É mais difícil ainda. Então, no caso, doutor, por exemplo, a pessoa que quer investir um pouco mais e não vale a pena às vezes, né? Ou, por exemplo, quem trabalha registrado, tem ali aquela alíquota, não pode. Às vezes compensa fazer uma previdência social particular? Com certeza. A complementar, né? A privada, né? Isso, que a gente chama. Privada. Com certeza. Eu brinco assim, Vanessa. O INSS, ele é um investimento barato, ele não é caro, mas é um investimento que não tem muito retorno. Infelizmente, Existem outras aplicações, né, entre aspas, aplicações, como a previdência privada, como são seguros de vida, que as pessoas não têm familiaridade com isso, e é importantíssimo. E outros investimentos, né? Cada um faz o que acha melhor, né? Alguns investem em imóveis, compram outra coisa. Mas nem sempre, né? O pessoal que pensa em INSS nem sempre tem condições de fazer isso, né, Vanessa? Sim, sim. Então tem que garantir pelo menos o salário mínimo ali do INSS, que, como eu falo, é um investimento barato. Eu faço sempre uma conta assim, Vanessa. As perguntas que chegam para mim são, mas vale a pena recolher para o INSS? Vale. Vou fazer uma conta rápida para vocês. Pensa num sujeito que nunca contribuiu para o INSS. Nunca, nenhuma contribuição. Tem muita gente, aliás. Tá cheio de gente, assim. Se ele nunca contribuiu, para ele estar no sistema previdenciário do INSS, ele precisa contribuir no mínimo 12 vezes. Fazer 12 contribuições. Que é a chamada carência? Carência mínima de 12 contribuições. A Vanessa tá lembrando, hein? Tá vendo? Aprendeu bem lá atrás, hein, Vanessa? Então, é carência. Carência é exatamente, é o tempo mínimo exigido que a lei fala para você estar no sistema e que possa gozar de determinado benefício, tá? 12 meses. Você tem a possibilidade de contribuir hoje pelo facultativo simplificado. Você contribui 11% do salário mínimo. Isso dá hoje, eu vou arredondar, R$150, dá menos de 145, acho. 150, vamos arredondar. 150 vezes 10, nós estamos falando de 1.500, mais 12, estamos falando de... 1.800. R$1.800, tá? R$1.800. No 13º mês que você contribui, você sofre um acidente. Sim. Pode ir lá buscar no INSS, porque recolheu 12, você é segurado. Sim. Vou lá pedir um auxílio por incapacidade temporária. Concedeu. Valor? Um salário mínimo. 1.320 agora. Por mês. Por mês. Você gastou 1.800 em 12 meses. Em um ano. Tá? Então, se você receber 2 meses do benefício, você tá no lucro. Você gastou 1.800 e vai ganhar 2.600. Então, É barato, pode Vanessa. Pode parecer que não vale a pena, mas... Mas é baratíssimo.
Para aquele que já recolheu, Vanessa, até já recolheu as 12 mínimas, parou de recolher em algum momento, ele recolhendo 6 meses só, ele volta para o sistema. Ah, é? Então, por exemplo, recolhi 1 ano. E aí parei 3 anos. Não falei, 50 anos que foi, Vanessa. Não tem problema. Mas não, tô revoltada. Pessoal, Daniel. Aí falo, não, acho que é melhor sim, tô planejando aí engravidar, por exemplo, não é meu caso, mas tô planejando engravidar. E aí você, né, tem o auxílio maternidade ali, auxílio né? maternidade precisa de 10 meses. Ah, é? Aí é diferente. Então tá bom, mas mesmo assim, nos né? demais 6 meses que você contribui, você readquire a qualidade de segurado que você perdeu quando parou de contribuir. Então, realmente, analisando por esse lado, vale a pena. Nós temos, Vanessa, quem tem menos de 10 anos contribuídos, 120 contribuições, pode ficar até 2 anos sem contribuir, que não perde qualidade de segurado. Quanto tempo? 2 anos sem contribuir. Olha só. Se tiver menos de 10. Se você tiver mais de 10 anos contribuído, pode ficar até 3 anos. Chama-se período de graça. A lei prevê isso. Que você continua no sistema, você ostenta, que a gente chama, ostenta a qualidade de segurado, ou seja, se você precisar de benefício, você pode utilizar-se do INSS até 3 anos sem contribuir. Então, 10 anos, 2 anos sem contribuir, você não perde sua qualidade de segurado, mais de 10 anos, 3 anos também não perde. Exatamente. Olha só. Muito bem, Daniel, estava me esquecendo aqui do intervalo, mas a gente vai para o intervalo e a gente volta já, ainda com o Dr. Marcos Vinícius de Carvalho Rodrigues, ele que é advogado, especialista em Previdência Social. Antes, eu quero mandar um abraço para a dona Francisca, ela é de Taubaté, do residencial Sítio Santo Antônio, ligou para a gente mais cedo aqui, disse que ia estar ligadinha. Um abraço, viu, dona Francisca? Obrigada pela sintonia, pelo carinho de sempre. A gente volta já com o doutor e também, claro, recebendo aqui as suas participações pelo 12-30-19-8801 e também, claro, daqui a pouquinho o doutor vai responder você que está participando conosco. Não saia daí. Abre aspas. Abre aspas. Rádio Canção Nova, desde 1980 em sua vida. Sim, nós espalhamos o amor pelo ar. Evangelização. Deus te ama, o Pai nos ama. Música. Experiência com Deus. Mudança de vida mesmo para nossa vida. Tudo isso numa programação evangelizadora sem propagandas comerciais. Em 2022, você está convidado a celebrar o Ano da Família com a Canção Nova. Canção Nova é a Casa de Maria. Dia 6 de maio, sábado, é dia de oração das 1000 Ave Marias, com início às 9 da manhã. Venha e reze com a Canção Nova de São José dos Campos. Venha e reze com a Canção Nova de São José dos Campos. Recorrendo com confiança a Nossa Senhora por nossas intenções e causas. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Em Pentecostes, somos convidados a vivenciar essa promessa de Jesus a cada um de nós. É pelo Espírito que somos capazes de buscar uma vida de santidade, sermos livres no amor e na graça, praticando as obras do Espírito em nós. Ir conosco e participar dos nossos programas ao vivo? Então salve aí o nosso WhatsApp. Canção Nova 12 30 19 8801. Salve o nosso WhatsApp. 12 30 19 8801. FM 95,9. Do coração de Deus para o coração do vale. Aqui em São José dos Campos, você sócio evangelizador tem atendimento especial. Faça a sua contribuição, atualize o seu cadastro, altere a forma de contribuição, saiba mais sobre a sua doação por débito automático, tire suas dúvidas, entregue o seu generoso, tudo em um só lugar. O nosso endereço, Rua Itororó, número 186, bairro Jardim Paulista. Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João Paulo II em 1984. Cristo, jovens, Cristo chama, Cristo quer andar com vocês.
Foi um encontro de amor sonhado por Deus e abraçado pelos jovens do mundo todo. Vozes que precisam ser ouvidas e um coração pronto para acolhê-las. Jornada Mundial da Juventude 2023. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Você está ouvindo a Rádio Canção Nova, ZYW 822, 95.9 FM, emissora pertencente à Fundação João Paulo II, transmitindo de São José dos Campos, São Paulo, do coração de Deus para o coração do vale. Abre aspas. Abre aspas. 1h mais 3 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Nesta sexta-feira, hoje dia 19 de maio de 2023, hoje com muito carinho estamos recebendo em nossos estúdios o advogado especialista em Previdência Social, o Dr. Marcos Vinícius de Carvalho Rodrigues, falando aí sobre aposentadoria, benefícios do INSS, falando no geral sobre a Previdência Social. Dr. Marcos, tem aqui diversas perguntas chegando, entre elas aqui, a pergunta da nossa ouvinte aqui, cadê? Deixa eu só achar que o pessoal está participando. A Cidinha de São José dos Campos, boa tarde. Gostaria de saber se a contribuição como MEI é válido para a aposentadoria. E é uma excelente pergunta, até porque a gente sabe que, né, nos últimos anos aí, o que teve de aumento de empreendedores aí, principalmente MEIs, aumentaram assim significativamente, né, doutor? Vanessa, realmente é uma pergunta excelente, tem sido muito rotineira, isso que, como você falou, a demanda de inscrição de MEI, né, que é a microempresa individual, né, cresceu absurdamente, né? Agora, por conta até da pandemia, exatamente, né? As pessoas foram ficar desempregadas e começaram a montar negócios próprios para se virar, pegaram, né? o dom ali e colocaram exatamente. E a pergunta que não quer calar, exatamente, mas serve para aposentar? Serve. Opa, serve muito e por é barato. Isso, é 5% a contribuição do MEI, Vanessa. É interessantíssimo a contribuição do MEI. A única coisa que acontece no MEI é que você não aposenta por tempo de contribuição. Mas o auxílio por incapacidade, antigo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, que é para a mulher aos 62, que também mudou da reforma, era 60, aumentou para 62, e do homem, que é 65, o MEI não tem problema nenhum. Contribua para o MEI, é importantíssimo fazer essa contribuição para você ter realmente retorno na Previdência também. Então fica aí essa dica para nosso ouvinte Cidinho e para os outros também, porque muitas vezes acha que não vale a pena contribuir, como o doutor disse, é 5% e faz total diferença depois lá na frente, né? Baratíssimo. Não, nós estávamos falando do 11% é barato, 5% então nem se fala, né, Vanessa? Com certeza. Agora, doutor, até outra pergunta que chegou pra gente aqui é do Ricardo, ele é de Guaratinguetá. Ele diz aqui, gostaria de saber mais para minha mãe. Minha mãe recebe pensão por morte do meu falecido pai e a gente sempre comentava com ela em relação à contribuição. Ela trabalha registrado e a dúvida é, quando ela tiver a idade para aposentar, ela conseguirá também aposentar e receber aí o seu benefício ou vai perder a pensão e terá que optar por um dos dois? Essa é uma pergunta que muita gente tem dúvida disso, Vanessa. Eu tenho um benefício já, se eu tiver o segundo eu vou perder esse que eu já tenho? Não. São coisas diferentes? Totalmente diferentes, Vanessa. Vamos dizer, no caso dela, ela recebe uma pensão por morte, né? E essa pensão é decorrente da contribuição que o falecido marido fez e ela, por ser dependente desse falecido, teve direito à pensão por morte, tá? Agora, nada impede que ela contribua, faça suas contribuições, né, no seu CPF, lá para cair no seu CNIS, né? E assim que completar os requisitos para uma determinada aposentadoria, ela se aposente e receberá 2 benefícios: a pensão que ela já recebe e a aposentadoria, tá? Isso sempre pôde, Vanessa. Isso não houve mudança nenhuma na reforma. O que aconteceu na reforma é forma de cálculo, tá? Antes da reforma, você tinha o benefício integral, os 2. Com a reforma previdenciária de 19, o segundo benefício ele tem um redutor, por conta de você já ter um benefício. Sim. Tá? Só que menos que salário mínimo não recebe. Então, no mínimo, você vai ter um benefício de pensão recebendo um salário mínimo e o outro de aposentadoria recebendo outro salário mínimo. Agora, doutor, um termo que tem sido usado nos últimos
tempos aí é revisão da vida toda. O que significa isso, doutor? Vanessa, a revisão da vida toda tá deixando todo mundo maluco aí, né? Imagino. Na verdade, Vanessa, a revisão da vida toda foi uma tese criada, né, por um determinado advogado que começou a intentar essas ações, entendendo que em 99 houve uma mudança também, não houve uma reforma, mas uma mudança. Lembra do fator previdenciário? Lembro. O fator previdenciário foi um redutor de cálculo criado em 99. E outra situação foi a mudança da forma de cálculo. Até 99, para a pessoa aposentada, o que o INSS pegava para apurar o valor do benefício? As últimas 36 contribuições da pessoa, os últimos 3 anos. Em 99, veio uma mudança legislativa e disse, não é mais os últimos 3 anos. Vai se pegar todas as contribuições, né, e depois aplicar o fator previdenciário. Né? Uma regra de transição desta mudança foi, não são todas as contribuições, são as contribuições de julho de 94 para frente. Por quê? Para facilitar o cálculo, Vanessa. Mesma moeda, plano real. Então a regra definitiva era utilizar para apurar o valor do benefício todas as contribuições. Regra de transição, usar somente a partir de julho de 94. O INSS nunca usou a regra oficial, só usou a regra de julho de 94. Então um ilustre falou, mas peraí, se a regra de transição, nós já falamos aqui, né? Por que tem regra de transição? Porque tem um prejuízo, ocorreu uma mudança. A regra de transição é para amenizar o prejuízo. Ora, aí um ilustre sentou, fez um cálculo e falou, mas peraí, o INSS só está fazendo a regra de transição, mas será que a regra originária, né, integral, não é melhor? E ele começou a fazer um cálculo, opa, nesse caso é, nesse outro caso é também. Falou, mas peraí, se a regra original é melhor que a transitória, tem que prevalecer a original. Melhor, a né? Transitória é só se ela for para melhorar. Se é para piorar, não vale a pena. Então a revisão da vida toda é exatamente isso. Ora, a regra da oficial era para quando o INSS for fazer cálculo do meu benefício, ele tem que pegar todas as contribuições. O INSS não fez. Ele fez de julho de 94 só para frente. Então chegou isso no Supremo. Na verdade chegou no STJ, o STJ falou, ok, realmente tem razão, tem que usar a regra oficial, originária. O INSS recorreu, chegou no Supremo, né? Tivemos aquela ilustre... Eu não vou falar uma bobagem aqui, deixa pra lá. Mas foi aos 45 do segundo tempo, mais prorrogação, o ilustre ministro do Supremo falou, não, precisamos voltar tudo de novo isso aqui. Recomeçar tudo de novo. Aí tivemos a votação de novo. Em 1º de dezembro de 2022, ocorreu o julgamento. 6-5 de novo, favorável aos segurados. Olha, o INSS não pode usar só as contribuições de julho de 94 para frente. Tem que usar todas as contribuições do segurado. Né? Foi publicado em abril. A publicação dessa decisão demorou mais de 4 meses, Vanessa. Publicou, né? Precisa publicar, toda a decisão tem que ser publicada, né? Para tornar-se pública e efetiva. Só que o INSS recorreu. De novo? Embargou de declaração, questionando várias coisas. Né? O famoso que a gente brinca, jus esperneandi. Tá tentando empurrar com a barriga o máximo possível que essa decisão não transite em julgado, ou seja, bate o martelo realmente lá no Supremo, para que essas revisões, né, todas as pessoas que têm direito... Isso é só para as pessoas que já são aposentadas? Então, eu já ia chegar nisso, Vanessa. Para quem são essas revisões? Especificamente a revisão da vida toda. Para quem aposentou, pensão, só salário família e salário maternidade que não cai. O resto, todos os benefícios. Entre novembro de 99 e novembro de 19, até a emenda, tá? Muita gente
já está decadente, né? O direito caducou, popularmente chamado aí. Por quê? Nós temos 10 anos para fazer um pedido de revisão. Entendi. Então, para muita gente, não vai. Ainda que tivesse direito, o direito está decadente, que a gente fala. Caducou o direito, não dá mais. Você continua tendo direito, mas você não tem ação mais para poder, porque você perdeu pelo tempo decorrido, tá? Grosso modo é isso. Então eu vou dar um exemplo aqui. Um sujeito se aposentou em 2014. O INSS fez a média dele de julho de 94 até 2014, certo? Apurou uma renda lá de R$1.000. Sentamos, fizemos o cálculo, usando todas as contribuições desse sujeito, e apuramos que essa renda de 1.000 deveria ser 3.000. Essa é a revisão da vida toda. Entendi. Tá? E é até importante a gente falar sobre isso, doutor. Então, ela vale para quem é aposentado ou tem algum benefício. No caso, eu estou perguntando isso porque eu ouvi muitos murmúrios aí das pessoas falando, por exemplo, eu trabalho. Eu, no caso, não trabalho... Não me lembro, mas acho que não trabalho desde 99, por exemplo, registrado. Mas para mim, que estou na ativa, isso não vale. Só para quem recebeu benefícios. Nesses benefícios estão lá auxílio doença, aposentadoria por validez, aposentadoria por tempo, aposentadoria especial, pensão por morte. Todos isso é importante, os benefícios, né? Todos os benefícios. Que a gente vê uma movimentação aí de querer dizer com exceção de salário maternidade e salário família. Bacana. O resto, todos eles. Só que, então, mas é importante, eu falei que é de 99 a 2019. De 2009 a... 99 a 2019, tá. Muitos estão decadentes. Mas é importante, cara, eu me aposentei em 2009. 10 anos deu em 2019, correto? Correto. Então, tá decadente meu direito? Pode estar, mas pode não estar. Por quê? Não é da data do início do benefício que conta a decadência. É da data do primeiro pagamento do seu benefício. Opa, porque às vezes a pessoa dá entrada, mas demora... Exatamente. Né? Quantas pessoas entraram com benefícios, foram negados e tiveram o direito reconhecido somente judicialmente. Eu vou dar um exemplo hoje. Hoje eu atendi uma cliente que ela pediu o benefício em 2009, só que ela só foi receber o benefício em setembro de 2014. Nossa. Benefício de pensão. Então, se eu olhar só na DIB dela, ela estaria decadente, ela não teria direito, mas ela recebeu o benefício em 2014. Então, ela tem até setembro de 24 para ingressar. E fazendo o cálculo dela, ela tem direito. Ela tem uma bela revisão da vida toda para ser feita. Mas então, por enquanto, não está ainda... Não está ok ainda o julgamento. Não tá. Na verdade, Vanessa, o julgamento já ocorreu, já está transitado. Sim, já está publicado. Recurso, né? Mas ainda demanda recurso, mas é uma revisão que já passou. Falta bater o martelo só. Então, né? Então as pessoas precisam. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a revisão da vida toda é legal. Essa cliente que eu dei o exemplo agora tem direito, mas eu já fiz diversos cálculos. Nós já fizemos centenas de cálculos lá no escritório. Muita gente tem direito a essa revisão, mas muita gente não tem. E tem que ficar como é que eu sei? Tem que fazer cálculo. Não tem como. Outra forma, não tem bola de cristal descobrir. Eu acho que você tem direito à revisão. Então precisa, as pessoas têm que procurar. Mas um alento assim para a pessoa falar, mas será que eu tenho direito a essa revisão? Será que compensa fazer esse cálculo? As pessoas têm que pensar, Vanessa, o seguinte, nos anos 80, de 80 a 85, muita gente contribuiu sobre 20 salários mínimos. 20? 20 salários mínimos. Se você é um desses que contribuiu sobre 20 salários mínimos e está nesse lapso de 99 a 2019, muito provavelmente você tem direito à revisão e revisão para aumento muito significativo. Com certeza. Doutor, vamos aqui para as perguntas. Tem várias perguntas aqui. Vamos correr agora contra o tempo, fazer um apanhado aqui. Boa tarde a todos, sou a Maria José. Doutor Marcos, sou aposentada da Erickson, mas eu trabalho já faz 18 anos como doméstica, sem registro em carteira. Quando eu sair daqui, tenho algo a receber dos meus patrões? São coisas totalmente diferentes, Vanessa. Ela diz que já é aposentada e continua trabalhando como... 18 anos. Eu diria que todo brasileiro que se aposenta, que ninguém continua, dificilmente fica só recebendo aposentadoria, né? Precisa completar a renda, porque a benefício de aposentadoria não dá, né? Infelizmente, Então é o caso da ouvinte, né? Então, o que ela vai...
ela tá fazendo uma pergunta de INSS misturando com o patrão. Uma coisa é a relação de emprego que você tem com o seu empregador doméstico. Então, ele terá que pagar as verbas necessárias que você tenha direito. Ela disse que não tem registro. Então é outra história. O correto é ela ter registro. 18 anos, né? Então, porque se ela não tem registro, provavelmente não há contribuição previdenciária. Uhum. Para ela que já é aposentada, não tem prejuízo qualquer. Mas para o sistema previdenciário, de um modo geral, né, Vanessa? Nós que um dia pretendemos aposentar, por exemplo, né? E todos aqueles que já recebem, têm um prejuízo financeiro, porque há uma relação informal, sem pagamento, que deveria ter. Entendi. Né? Mas então, para a ouvinte, ela não tem prejuízo receber, né? nenhum. Não vai ter nada a receber. E não vai ter nada a receber, porque não tem um contrato registro, formal, né? Mas é tudo uma coisa que há possibilidade de discussão, inclusive uma reclamação trabalhista para reconhecer tempo, pagamento, enfim. Né? Aí é outra coisa. É obrigação, porque o empregador doméstico hoje, ele tem a obrigação de pagar fundo de garantia. Olha só. E não está sendo pago, não está pagando o INSS, o fundo de garantia é muito menos. Então tem outros direitos atrelados a esse não registro que ela pode pleitear, logicamente. São 18 anos, né? Não são 18 dias. Olá, boa tarde, eu sou a Marinita. Quero saber se consigo aposentar já com 60 anos que vou completar este ano. Tenho 4 anos de contribuição de empresa e passei a contribuir para completar os 15 anos. Sempre contribuía com 11% por conta do salário do marido em 2020. Meu marido perdeu o emprego e aí comecei a contribuir com 5%. Esse ano completo 60 anos e 15 anos de contribuição. Será que consigo aposentar, doutor? Então, Vanessa, nós falamos anteriormente, coisa, né, que a reforma, uma das mudanças da reforma foi a mudança da idade mínima para a mulher. O homem não teve mudança, era 65, continua 60. A mulher era 60 anos e, no mínimo, carência de 15 anos. Houve uma mudança de 60 para 62. Teve uma regra de transição nisso aí, Vanessa. Porque a mudança foi em 2019, em 2020 foi exigido 60 anos e 6 meses, em 21, 61, em 22, 62 e meio. 61 e meio. E agora, a partir de 1º de janeiro de 23, 62. Todas as mulheres só aposentam em 2023 se tiverem 62 anos. Independente do tempo de contribuição. Pensando na aposentadoria por idade, né? Mínimo de 15 anos de contribuição, ou 180 contribuições, e 62 anos de idade. Então ela vai ter que... Ela pode até parar de contribuir se ela completou realmente os 15 anos de contribuição. Precisa confirmar isso. Aí, dona Marinita. Aquela busca do CNIS lá, lembra que eu falei? Ah, sim. Não basta achar que você tem 15. Precisa porque pode ter alguma coisa que não entrou. Exatamente. Então, confirmar. Se ela confirmou que ela tem 15 realmente... 180 contribuições. Ou 180 contribuições. O correto é 180 contribuições, mas a gente fala 15 anos para facilitar, tá vendo? E esperar completar os 62 anos. Aí, dona Marinita, então fica essa dica. Puxa o seu CNIS lá, né? Se tem 180 contribuições certinho, a senhora pode parar de contribuir, correto, doutor? Que não vai ter prejuízo nenhum. A senhora não vai ter perda, até por conta daquilo que o doutor falou. Mais de 10 anos, pode ficar 2 anos. Ó, aprendi, viu? Agora, se a senhora não tem as 180 contribuições, a senhora tem que continuar contribuindo e aí só esperar os 62 anos. No dia do aniversário dela. Aí... Dá a entrada. Dá a entrada na aposentadoria por idade. Bacana. Doutor, tem mais perguntas aqui. Vamos lá. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, doutor Marcos. Me chamo Elza. Minha pergunta. Minha mãe tem 84 anos e com 71 anos, eu acho, minha mãe conseguiu um auxílio, pois não pode se aposentar. Meu pai faleceu há 2 anos. Minha mãe pode receber a aposentadoria do meu pai e perder o auxílio que ela recebe? Vanessa, o auxílio que ela recebe aí, o nome dele é o amparo. É o benefício do LOAS. É um benefício assistencial, porque ela disse que não contribuiu, né? Sim, sim. Então ela recebeu o benefício do LOAS. E o marido, que faleceu, 2 anos, contribuiu, era aposentado, e ele daria direito, né? Ainda dá, na verdade, direito à pensão por morte dela. Só que, se ela requerer o benefício de pensão, o auxílio, o amparo, né? O benefício do LOAS será cortado. Porque ela já vai ter renda da pensão. Entendi. O LOAS é um benefício assistencial que entende que ela não tem renda.
ela consegue comprovar que ela não tem como se manter e nem ser mantida pela família. Então, Sim. Por isso que chama benefício assistencial. O LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. Tá? Então, se ela tiver a pensão concedida, o INSS automaticamente vai cortar o benefício de assistencial. Mas tem uma vantagem aí. O LOAS são 12 pagamentos anuais. A pensão são 13. Porque tem o 13º. Porque tem 13º. Então é uma vantagem ela pedir a pensão. Deixar o benefício. O INSS, ela não vai deixar, não. O INSS vai fazer isso imediatamente. Cortar, né? Aliás, imediatamente não. Ele só vai cortar depois que ele conceder a pensão, logicamente, né? Para não ficar sem benefício. Mas tem a vantagem nesse caso, porque ela receberá um mês a mais, né? E até aproveitando, né, Vanessa, falar do 13º, ó, a partir do dia 25 agora, próxima quinta-feira, sim, haverá o começo do pagamento da primeira parcela do INSS, do 13º, antecipação, né? Que foi antecipada pelo 4º ano consecutivo. Inclusive, a partir de domingo, as pessoas podem consultar. Não, a partir de hoje, já pode consultar. Já hoje? Hoje eu consultei, já está, o sistema que seria domingo, então já anteciparam a que a gente fala, a virada da maciça, que eles chamam lá, a mudança da folha de pagamento. Doutor, então, por exemplo, a dona Elza aqui, né, com a mãe dela lá, tem como ela saber, então, automaticamente vale a pena. Então, nem adianta pensar em valores, porque o LOAS é um benefício, né? O LOAS é salário mínimo. Salário mínimo e 12 Na meses. Na pior hipótese, a pensão dela será salário mínimo. Só que com um plus, com um mês a mais por conta do 13º. Pode ser que a pensão, Vanessa, seja até maior que o salário mínimo. Não sabe quanto que é. Então, dona Elza, vale a pena buscar um especialista para ajudar a senhora, a sua mãe aí, para verificar essa situação. Porque 2 anos, né, que o pai faleceu, dá tempo ainda, doutor? Dá tempo ainda. Ela não vai receber todo o período, né? Desde o óbito. Retroativo, não. Mas a partir do requerimento ela poderá receber. Até porque ela não vai ter prejuízo porque ela recebeu outro benefício, né? Então não tem problema. Doutor, vamos para uma última pergunta em áudio aqui, Daniel. Vamos lá? Da dona Lourdes Galdino, uma pergunta, acredito que seja uma pergunta aqui, uma participação. Podemos soltar? Oi, bom dia. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, doutor Marcos. Eu me aposentei por invalidez em 2009. O meu já está caducando também, se eu quiser pedir a revisão? Por favor, me responde. Opa! Obrigada, Vanessa. Obrigado, doutor Marcos. Obrigada, dona Lourdes. É Lourdes Galdino de Jacareí. Um abraço para a senhora. Aí, doutor. Pois é, Vanessa, é o exemplo que eu dei, né? Se ela recebeu em 2009, em 2019 deram os 10 anos, né? E, consequentemente, ela não tem mais a possibilidade de ingressar com a ação. Mas se houve o pagamento pós, né? Vamos voltar, nós estamos em 2023. Nós temos que voltar para 2013. Se foi em 2013, em maio de 13, ainda é possível fazer a revisão. Mas nós estamos falando, Vanessa, da revisão da vida toda só, né? Existem outras revisões, né? Existe tempo. Por exemplo, nós falamos do CNIS e nunca está no CNIS, por exemplo, Vanessa, o tempo que a pessoa serviu o tiro de guerra. Muitos homens e algumas mulheres, né? Dependendo do... Sim. Tem tempo que também pode ser usado. Pode ser usado para efeito então pode-se pedir revisão. O tempo rural. A nossa região foi vamos dizer, assim, colonizada. Veio muita gente, uma migração absurda, né, do pessoal, principalmente aqui do Paraná, sul de Minas, que vieram nos anos 60, 70 por conta da industrialização aqui da nossa região, migrando para cá para assumir os postos de trabalho, né? Mas essas pessoas eram, se não todas, a maioria, né? A maioria originária da zona rural, né? E tem isso, né? E tem tempo para ser contado, tempo rural. Às vezes, pessoas com bastante tempo que melhora muito a aposentadoria. Bacana. Doutor Marcos, vamos combinar assim? Vamos marcar uma outra data para o senhor voltar, porque tem muita coisa para a gente falar, né? Tem perguntas aqui que ficaram, infelizmente o nosso tempo aqui se esgotou, mas já fica aí um convite, a gente faz... Doutor, saindo aqui, eu prometo para vocês que a gente já marca uma nova data. Doutor, muito obrigado pela presença mais uma vez, por todos os esclarecimentos aqui e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço mais essa oportunidade e agradeço mais uma vez todos os ouvintes que nos ajudarem nas perguntas. Com certeza. Tá aí, então, hoje o programa Abre Aspas, conversando com o doutor Marcos Vinícius de Carvalho Rodrigues, ele que é advogado especialista em Previdência Social, trazendo um pouquinho de informação pra gente que possamos aí ficar atento quanto às questões previdenciárias. Assim nós chegamos
chegamos ao final do programa Abre Aspas, agradecendo a sua companhia, a sua participação e não se esqueça, se Deus quiser, segunda-feira estamos de volta com mais um tema para você. Uma excelente tarde a todos, bom final de semana, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Mais do que notícia, uma forma de estar mais perto de você. Abre aspas. Maio, mês dedicado à mãe.